Olá, gente. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao programa Gestão AL. Como disse antes, um grande fomentador do empreendedorismo em nosso estado. No programa de hoje nós vamos contar com a presença do Dr. Kennedy Calheiros, que é presidente da Associação Comercial aqui de Maceió, e vai contar para a gente aqui a história deste importante órgão de fomento também do empreendedorismo e da capacitação aqui para os nossos profissionais. Teremos aqui também a presença do professor emérito, senhor Elcio Versosa, que, para quem não conhece um pouco sobre a condição de emérito, é um título dado àquele profissional que durante anos dedicou a sua vida àquela determinada função ou serviço. E no caso dele, um reconhecimento de todos os seus colegas de trabalho por tantos anos dedicado aí à educação. E por fim, teremos a participação da empreendedora Bianca Ferraz, que está trazendo aqui um produto inovador para o nosso estado e vai contar para a gente das dificuldades, mas também do seu projeto, da sua projeção para o futuro. Então, até daqui a pouco, curtam aí as nossas entrevistas. Associação Comercial de Maceió, hoje, com o presidente Kennedy Calheiros, a gente vai entender um pouco mais sobre a instituição e onde ela contribui aqui para a nossa cidade, para a capital de Alagoas e também para Alagoas no todo. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no programa. E a primeira pergunta é a seguinte: como surgiu a Associação Comercial e qual a influência dela, qual o peso dela hoje para a economia e também para o empreendedorismo aqui em Alagoas? Primeiro, agradecer a oportunidade e a Associação Comercial se sinta honrada em participar, tá certo? E expor quem é ela, para que a sociedade alagoana tenha o conhecimento, embora diversos já tenham. A Associação Comercial, nós temos a quarta associação comercial mais antiga do Brasil. A Associação Comercial, ela foi criada, a nossa aqui, em 1866. Estamos agora completando 147 anos. Né? E ela foi criada pelos algodoeiros da época, uma forma de suprir aquilo que o Estado não tem condições de fazer. Naquela época era fiscalizar a produção do algodão, a qualidade do algodão e ter uma forma única de comercialização com os ingleses. Então, nosso presidente José Joaquim de Oliveira, fundador na época, né, ele, para fazer o livre comércio, foi fundada a entidade, onde todos eram 14, depois mais 49, e aonde que, através dessa pessoa, certo? Um visionário na época, ele fez com que todos os produtores de algodão entregassem suas partidas. O algodão era classificado entre qualidade, a melhor qualidade e a baixa qualidade, porém, só era negociado em partidas iguais para que todos esses 49 viessem a ser contemplados financeiramente. Valores, lógico, diferentes pelas qualidades, mas as partidas iguais. E o ato da fundação da Associação Comercial é muito interessante. Ela foi o seguinte: para mostrar que o comércio, que a vida deveria ser livre, foi no dia da fundação, juntaram dinheiro, além de fazer essa classificação, eles foram e compraram uma escrava de 5 anos de idade, chamada Bem-vinda, e a alforriaram, para mostrar que o comércio e a relação ela tem que ser livre e de quem tem a sua competência. Então a fundação aí, nesses 147 anos, já foi feita dentro do mercado livre, dentro de uma condição de você realmente se estabelecer por competência, pela meritocracia. Está certo? Já formada. Nós somos a quarta, a primeira é Salvador, que é de 1811, a segunda de Belém, a terceira de Santos e a quarta de Maceió, que já naquela época mostrou a sua pujança no comércio. 147 anos, né? Quantas empresas hoje, como é que funciona? Para o pessoal entender, na verdade, a Associação Comercial hoje, ela é uma entidade com fins ou sem fins lucrativos, e como é que funciona para indústria, comércio? Todos podem ser associados. Né? Então, botar um pouco da história. Até 1932 não existia Federação da Comércio, Indústria e Agricultura. Só existiam as associações comerciais no Brasil. Elas eram feitas através do pagamento espontâneo dos seus associados. Getúlio Vargas, para tentar derrubar e acabar com o poder das associações, que elas eram fortes,
ele fez e fatiou ela em Federação da Indústria, do Comércio, da Agricultura e fez o recolhimento compulsório através da guia do INSS. A Associação Comercial ela vive da contribuição espontânea dos associados. Todos os associados que pagam, pagam porque querem. Eles não têm, diferentemente das outras entidades, que ninguém paga. Na hora do pagamento do INSS já está o recolhimento. Senhor Kennedy, quais são os setores atendidos pela instituição em específico? Olha bem, nós atendemos todos os setores, mas especificamente o setor da indústria. Nós temos lá formado o diretor de indústria, que ele está ali para representar e manter todos os contatos com a indústria. São segmentados, né? São segmentados. Nós podemos também ter diretores especificamente de indústria. Nós temos, por exemplo, setor hoteleiro, nós temos o diretor de hotelaria, diretor de turismo. Nós temos o comércio, por exemplo, temos o diretor de comércio, temos o diretor voltado especificamente para o comércio varejista do centro da cidade. Nós temos a diretoria do sistema de comércio atacadista. Tá certo? Nós temos hoje a entidade, Luciano, como um todo, nós temos 401 associados espontâneos, onde todos que quiserem eles contribuem. Eles não têm essa dívida, não pode cobrar sequer se ele não pagar a mensalidade. Ele perde a capacidade de ser representado, mas ele pode suspender o seu pagamento. Nós temos hoje 401 empresas. Essas empresas têm emprego, o último levantamento que nós fizemos, tem mais de um ano, mais de 178 mil funcionários. Tá certo? Devemos ter aí um levantamento, algo em torno de 45% do PIB alagoano está dentro dessas 401 empresas. E, independente disso, nós temos a questão dos núcleos, onde nós temos um núcleo que ele foi premiado já no Brasil inteiro, que é o núcleo de autopeças. As empresas pequenas de autopeças, tá certo? Se nuclearam dentro da entidade, fizeram um trabalho com o apoio, nesse caso foi do SEBRAE, e foi feito um treinamento e hoje ela tem referência nacional. A associação comercial, então, eu não sei se é correto dizer, mas seria quase que uma formadora, uma continuadora das APLs, Arranjos Produtivos Locais, que inclusive foi um projeto do SEBRAE? Não, é invertido. É invertido. É invertido. As APLs já vieram em virtude dos pleitos da associação comercial junto ao SEBRAE, junto a essa cadeira, que o SEBRAE, a entidade SEBRAE, ela está ali para servir através do recurso que vem, não é recurso federal, é um recurso de lei, ou seja, o SEBRAE é uma entidade que funciona sem nenhuma influência do governo federal, ou do governo estadual, ou do governo municipal. E é mantido por um conselho de presidentes de entidades empresariais, Federação da Indústria, Federação do Comércio, Federação das Associações Comerciais, Associação Comercial, Federação da Agricultura e diversos outros. São 15 ou 16 entidades que formam o Conselho do SEBRAE. E que este Conselho, ele formata todo o trabalho que o SEBRAE, entidade, sim, de operacional, tem que fazer. Esse Conselho faz o planejamento, entrega ao superintendente para que venha a tocar todas as demandas que essas entidades levaram para lá. Então, o APL é exatamente o oposto. É uma demanda identificada pela associação comercial, pela Federação da Indústria, por qualquer um, leva a demanda ao SEBRAE e o SEBRAE, atendendo ao que ele tem que fazer, ou seja, a reclamação e a necessidade do setor produtivo, ele implanta as APLs. Associação Comercial de Maceió. Um prédio histórico, uma história gigantesca. E olha, eu vou te ser bem sincero, eu particularmente estou muito feliz porque eu aprendi muito. Eu quero agradecer aqui ao Sr. Kennedy, para mim foi uma aula. Eu particularmente não tinha ciência de tantos recursos, de como a associação comercial hoje disponibiliza tantos serviços para poder ajudar o empreendedor, ao empresário, ao pequeno empresário. E assim, Sr. Kennedy, já agradecendo, eu quero que o senhor diga aqui para os nossos telespectadores como eles podem buscar mais informações, se é através do site, os telefones, porque tenho certeza absoluta, vocês vão ganhar muito se puderem hoje
ter acesso e conhecer um pouco mais e visitar e buscar essas informações hoje na Associação Comercial de Maceió. Senhor Kennedy, por favor. Eu tenho primeiro que agradecer a oportunidade de a gente estar levando a nossa entidade, entrando na casa de cada um através do canal de vocês. Isso é uma felicidade imensa de podermos falar em nome da Associação Comercial de Maceió. Todos que podem nos procurar, nós temos o site da entidade, ele está sendo reconstruído, nós assumimos há 6 meses atrás, a entidade vinha bem, mas muda a direção, muda a forma, mas os objetivos continuaram os mesmos. Mas podem nos procurar, nós temos toda a estrutura, estávamos de férias, voltamos já no dia 10 de janeiro, estamos lá para receber a todo que queira empreender, a toda aquela pessoa impaciente na vida, que gosta de mudar. Nós estamos lá sempre abertos para que venhamos a qualificar, a trabalhar e servir também de anteparo para todos aqueles que precisem de uma entidade que o represente. Fora os serviços que eu já botei aqui, nós temos uma entidade que ela tem a ideia. Ela, hora nenhuma, ela hoje entra em política. Há um acordo entre todos aqueles que a fazem, principalmente a diretoria, até porque a nossa diretoria é composta, temos diversos segmentos, pessoas em vários blocos políticos do Estado, aonde que, quando nós sentamos, nós procuramos entender a forma da entidade. Tá certo? É uma entidade que ela tem que entender, ela tem que buscar sempre o melhor para o Estado de Alagoas, o melhor para o município de Maceió. Nós temos que ter a capacidade de influenciar em toda uma geração. Nós temos que entender que um Brasil que está aí entre a quinta e a sexta economia do mundo e pode despontar como a terceira, aonde que só depende de nós. Quem tem a capacidade de mudar é um empreendedor. O resto de um país, ele é feito aonde é como você ter qualquer outra coisa na vida, você tem que ter toda a estrutura funcionando. Mas a capacidade do empreendedor, e é aquilo que nós temos que estar aqui, com um grande guarda-chuva que a entidade que essa sim é quem gera riqueza, é quem gera a capacidade do Estado de crescer, quem gera o pagamento do tributo e que nós precisamos estar atento, ligado na qualidade do serviço que nos é prestado, seja na educação do Estado que não está boa, seja na saúde do Estado que não está boa, do Estado, do município e federal, todos eles, tá certo? A segurança pública que não está boa, planejamento que não está bom. Nós precisamos planejar o município. Por que nós temos um trânsito caótico? Porque não se planeja o município. Como é que esse município vai crescer? Eu tive um professor, e paguei algumas matérias com ele, o professor Hélio Jaguaribe. O professor Hélio Jaguaribe não conversava com ninguém que não fosse 10 anos ou 20 anos à frente. A mesma coisa é que você, na hora que vai pensar no setor médico, no setor de educação, né? Você hoje tem a Universidade Federal de Alagoas, com um curso, por exemplo, de engenharia civil em Alagoas, foi considerado de universidades federais o melhor do Brasil. Mas, em compensação, nós não temos no setor público, os nossos alunos do setor público não estão entrando no curso de engenharia de Alagoas, nem no de medicina. Quem está entrando são estudantes de outros estados da federação. E quando essas pessoas formarem, aqui não ficarão. Então, nós no futuro teremos escassez, sim, de médicos, engenheiros e diversos outros profissionais liberais. Precisamos mudar, precisamos ter uma concepção diferente do que é o nosso Estado, do que é o nosso município, do que é o nosso país. O empreendedor está aqui e a entidade está aqui. A política, com as suas ideias próprias, com a sua ideia de que a livre iniciativa é quem comanda esse país. Essa livre iniciativa ela tem que ter, agora tem que ter o berço, tem que ter seriedade, tem que ser honesta, tá certo? Ela tem que ser, não está achando que tem que segurar ninguém. A meritocracia é quem tem que prevalecer. Enquanto nós não tivermos dessa forma, nós não vamos a lugar nenhum. Eu não sou filiado a partido político, já fui. E enquanto na entidade eu estiver, eu não vou me filiar a outro para exatamente não ter que macular o meu discurso apolítico. E sim de cobrança para que aquilo que seja o melhor para o nosso país. Eu vi em setembro passado, eu vi uma faixa num protesto contra a Cristina Kirchner, presidente da Argentina, e dizia o seguinte: presidente, eu não sou seu inimigo. Eu simplesmente penso diferente da senhora.
Aqui na entidade, nós temos que acolher todas aquelas pessoas que pensam diferentes, mas que procurem um objetivo em comum. Obrigado. Nós temos uma matéria, na verdade, para um programa inteiro. E aí a gente vai ficar devendo mais sobre a associação comercial e sobre todas as ferramentas que ela tem. É um grande universo. Fica aqui certificado pelo programa. E mais uma vez agradecer a participação de todos. Muito obrigado. Obrigado também ao senhor. E aguardo qualquer convocação, sempre estarei Que disponível. vai ter, pode ter certeza, Muito porque obrigado. aí as matérias, o que não vai faltar é tema e assunto para a gente poder discutir e alavancar ainda mais e fazer com que o nosso empreendedor ele possa ter acesso e a gente possa desenvolver ainda mais e melhor o nosso estado e a nossa capital, não é verdade? É sempre o que a gente sonha. É sempre o que a gente sonha. A gente tem que ter esse direito. É verdade. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Programa Gestão AL, hoje aqui na casa do professor Elcio, que é professor emérito da UFAL, Universidade Federal de Alagoas. A gente vai conversar um pouco, entender um pouco sobre educação, mas para que vocês tenham uma ideia da bagagem, do conteúdo, de todas as informações que hoje a gente vai colher e vai poder aprender um pouco mais com o professor Elcio. Eu vou deixar algumas informações aqui para vocês, que é justamente, acho que para quem teve a oportunidade de conhecer um livro como esse daqui, ó, que é o livro, na verdade ele fala dos 50 anos da Universidade Federal de Alagoas, toda a história, toda a trajetória, é um resumo, na verdade, eu acredito, de uma história fantástica da nossa universidade. Mas quem vai contar para a gente um pouco é o próprio professor Elcio, que eu agradeço e tenho a honra de ter aqui no nosso programa. Muito obrigado pela participação do senhor. E eu já quero abrir o programa perguntando e conversando um pouco justamente sobre o FAL, Universidade Federal de Alagoas, o livro dos 50 anos, que o senhor aqui, conversando com a gente, teve uma participação muito grande. Na verdade, 90%, 80%, 90% do livro aqui tem a participação do professor Elcio. Muito obrigado. Professor Elcio, e esse livro? Fala um pouquinho para a gente aqui. Olha, esse livro ele recupera, na verdade, a proto-história da UFAL, o que antecede a história da UFAL, porque a gente vai buscar ainda na década de 30 todas as instituições que depois, entrando pelos anos 50, se juntaram e constituíram no início de 60 vamos dizer assim, uma possível autonomia intelectual de uma unidade da federação que praticamente vivia dependendo de Pernambuco ou da Bahia, que era para onde as elites mandavam seus filhos. A UFAL foi um instrumento de democratização do acesso à cultura para, inclusive, uma classe média e uma classe média baixa, que quando conseguia terminar o antigo ginásio, hoje o ensino fundamental. Então, e se a gente considerar o ponto em que a UFAL chegou hoje, o salto que ela deu nos últimos 20 anos, ela é uma universidade que pode sombrear com as universidades federais do Brasil sem nenhum acanhamento, que é uma universidade de um ensino bom, de uma pesquisa que cada vez mais se qualifica, com pós-graduação. Recentemente nós tivemos mais, como todo ano, a abertura de novos centros de pesquisa, porque a pós-graduação do Brasil é tradicionalmente o lugar da pesquisa. Se há uma coisa que me envaidece, eu sempre digo que devo tudo o que eu tenho ao UFAL, porque ela foi que me deu a chance de crescer intelectualmente e criar possibilidades de ter uma qualidade de vida, no caso do professor é muito sofrida, fazendo aquilo que eu realmente gosto, que é trabalhar com pessoas, estudar e, se possível, encaminhar a possibilidade da resolução de alguns problemas na minha área específica, que é a educação em Alagoas. Eu não poderia, claro, deixar de apresentar também o primeiro livro do professor Elcio, Cultura e Educação nas Alagoas, que já está aqui na 4ª edição. Esse livro, professor Elcio, ele foi lançado em que ano? Ele foi lançado em
96 e de lá para cá ele tem tido algumas reedições pela demanda, sobretudo de quem estuda a educação, mas o título talvez despiste. Ele na verdade é uma leitura da política educacional alagoana a partir de uma releitura da própria história de Alagoas. Porque eu acho que sem a história a gente não consegue entender a situação educacional do Estado. Então ele é e por isso ele tem sido adotado inclusive em áreas como a própria história, que vê nele uma releitura dos 500 anos, né, de existência, que dizem civilizada, que eu ponho entre aspas, na verdade, colonizada e tributária de um pensamento colonial, desde que os portugueses chegaram até aqui. Na verdade, a gente está conhecendo um pouco sobre o Sr. Elcio, porque, como eu disse antes, para que vocês tenham ideia da profundidade do assunto, quando a gente fala em educação e a visão desse homem sobre a educação hoje de Alagoas. Eu não li, eu fiz um resumo quando eu apresentei, mas aqui diz assim, para vocês terem uma ideia: o professor Elcio Versosa é formado em filosofia pelo Seminário Regional do Nordeste, em Recife, bacharel e licenciado em letras pela UFAL, mestre em política e planejamento educacional pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em educação pela Universidade de São Paulo. Pesquisador na área de política e história da educação em Alagoas, é professor emérito, como eu apresentei agora há pouco pela UFAL, onde atua como professor voluntário no programa de pós-graduação em educação brasileira. O programa não está aqui, na verdade, e é um fato enaltecer o professor Elcio, mas é, na verdade, uma oportunidade de trazer pessoas que têm um conhecimento muito grande e muito amplo, entendeu? Desde o começo da educação, a gente pode dizer assim, que a gente está falando de 50 anos da Universidade Federal de Alagoas, até os dias de hoje. E agora, vocês conheceram um pouco sobre essa pessoa que vai poder comentar, e a gente tem o maior privilégio de ter ele no programa. A gente vai realmente entrar no assunto chamado educação, a qual eu já pergunto ao senhor, professor Elcio, qual a visão e o sentimento do senhor com relação à educação hoje em Alagoas? Infelizmente eu tenho que dizer para você que continua sendo de esperança. Eu gostaria que fosse de certeza, mas eu não consigo perder a esperança de que Alagoas, se não chegue a ter os indicadores e as referências que a gente tem em alguns estados do Sudeste ou do Sul, que a gente pelo menos consiga olhar para os dois lados, para o Norte e para o Sul, olhar Pernambuco e olhar Sergipe, porque a educação de Alagoas, ela ainda é restritiva, no sentido de que muita gente está excluída da escola, da escolarização. Nós temos um fenômeno que eu acho lastimável, que os nossos alunos nos cursos de jovens e adultos não são mais, como há 30 anos atrás, aqueles que nunca tiveram chance de ir à escola, que já era lamentável. São aqueles que estão voltando pela segunda, terceira vez, porque fracassaram na primeira, fracassaram na segunda, fracassaram na terceira. Então é uma escola que tem uma dificuldade enorme de conseguir o que ela se propõe, que é ensinar os fundamentos e, se possível, até uma forma mais avançada de dominar a cultura letrada, né? Porque sem essa forma de perceber o mundo e lidar com o mundo, a gente hoje tem pouca chance de sobrevivência e de alguma qualidade de vida. Temos uma escola ainda, sobretudo a escola pública, que é de meio, eu digo de meio com boa vontade, mas de meio expediente. É impossível, não se conhece no mundo nenhum país que tenha conseguido indicadores de qualidade aceitáveis na educação de criança, jovens e adultos sem escola de tempo integral. E se a gente disser que consta da Constituição de 88, consta da Lei de Educação, a LDB, que é de 96, a
determinação de que se consiga progressivamente implantar a escola de tempo integral e a gente chega a essa altura, tendo em Alagoas apenas o conhecimento de algumas experiências aqui ou acolá, infelizmente nem é o caso de Maceió, que é o município mais rico, fica difícil a gente entender que os meninos que vêm da zona rural ou vêm das periferias de uma cultura rural, eles possam dominar a cultura da escola, que é uma cultura urbana, sem ter a ajuda, porque eu sempre digo que os filhos da classe média e da elite, eles têm escola de tempo integral no Brasil desde sempre, porque de manhã está no colégio, à tarde está com alguém que ou faz reforço, ou ensina inglês. Quer dizer, a escola de tempo integral, ela é custosa, sobretudo para a classe média, porque a classe média paga os impostos, paga o colégio e ainda paga o outro turno. Mas tem, com sangue, suor e lágrima consegue. Agora os meninos de classe popular, eles vão para aquela escola quando funciona, que a gente sabe do fenômeno recente do Estado com escolas fechadas por desafio. Quer dizer, quando eles frequentam a escola no outro horário, quem vai ajudá-los nas dificuldades que eles frequentemente têm? Só seria possível isso numa escola que tivesse um outro turno, que pudesse complementar se a dificuldade fosse de aprendizagem, que pudesse complementar, inclusive, uma qualidade de vida com esporte, arte, cultura, lazer. Essa é a escola que eu espero. Por isso que eu lamento ainda estar na esperança, mas creio piamente. Eu, inclusive, costumo dizer que essa seria a escola republicana. Porque numa sociedade desigual como a brasileira, a gente só pode pensar a república a partir da ideia da igualdade. Né? E a igualdade é tratar os desiguais de forma a complementar-lhes os limites. E aí, nesse sentido, o governo devia, quando eu falo governo, quer dizer o Estado, na verdade, as dimensões federal, estadual e municipais, deviam unir forças para que a gente pudesse ter uma escola. Eu acho que o ponto de partida é isso, uma escola de tempo integral, rica, prazerosa, que atraia a criança, que não seja o lugar da reprovação, mas seja o lugar da promoção, o lugar da alimentação, da autoestima, e com professores felizes. Porque eu também gosto de dizer que vencidos não podem formar vencedores. Se eu tive a oportunidade de dizer a alguns políticos. Se o senhor pudesse citar um ou dois projetos que o senhor diria, não, esses aqui são dois, esse é um e esse é outro projeto, modelo, que, por exemplo, o nosso estado poderia, o nosso município, enfim, os municípios que estão assistindo, poderia seguir de educação, que deu certo. Às vezes faz uma distinção entre escola integral e escola de tempo integral. Eu acho que as duas se fundem. Né? Porque a escola integral é aquela que abarca a vida inteira, que pensa não o conhecimento escolar separado da vida. E feita em tempo integral seria que os estudantes, as crianças, os jovens e os adolescentes, eles pudessem ficar na escola pelo menos um outro turno, que alguns chamam de contraturno. É um ato falho, porque não é um contraturno, é o segundo turno de um mesmo contexto em que a criança, sobretudo a criança de classe popular, aquela que tem mais dificuldade, que fracassa mais, ela possa ter na escola a condição da aprendizagem que as famílias, mesmo quando estão presentes em casa, elas não conseguem ter. Porque se os meninos de classe média, com todo o sofrimento dos pais que pagam 3 vezes a escola, porque pagam o imposto, paga a escola que vai certificar a criança e ainda paga todas as outras atividades no turno da manhã ou da tarde, dependendo do horário da escola. Quer dizer, se eles fazem, e são muitas vezes formados, doutores e mestres, e precisam do apoio de profissionais para que a criança componha o seu currículo, por que é que a gente deplora o fato das crianças de classe popular
levar em pau, sabendo a gente que ele só tem ajuda na escola. Eu costumo dizer que se o nosso jovem, assim mesmo, quando ele vem da periferia, quando ele vem da zona rural, ele ainda consegue chegar à universidade, se ele tivesse isso de forma massiva, ninguém segurava o Brasil. O Brasil já era uma potência há muito tempo. Porque eles conseguem, apesar da escola ser sovina com ele, ser mesquinha. Não dá para ele aquilo que de fato ele precisa. Todo. Professor, fique à vontade e diz aí pra gente qual é a sua visão, uma visão otimista realmente sobre a educação para Alagoas. Olha, eu quero agradecer a vocês. Para mim é um prazer sempre falar de um tema que me ocupa há quase 50 anos da minha vida. E quero deixar, eu disse a você que sou esperançoso, porque eu acredito nos meus colegas, apesar de alguns governos os deixar à mercê ou melhor, que é mais grave, apelar simplesmente para o seu idealismo, dizer aos colegas que lutem, sejam profissionais, não só neguem nada aos estudantes, porque os estudantes são as principais vítimas da forma como os professores são tratados, mas lutem denodadamente junto aos seus organismos de classe para afirmar a qualidade do professor e a sua característica de profissional, que tem que ser respeitado como condição de fazer com que a educação dê certo. Menos burocracia, mais investimento na educação, mais comprometimento e envolvimento político, e aí a gente vai ter realmente o que nosso Estado, nosso Brasil precisa, que são profissionais, são pessoas com muito mais qualidade humana. Muito obrigado, professor, pela participação. Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo programa. Muito obrigado. Empreendedorismo. Hoje, no programa Gestão AL, também teremos aqui uma microempresária, Bianca Ferraz, que vai falar para a gente, vai contar um pouco da sua história. E aqui vai servir para quem está querendo montar o seu negócio, começar a empreender, algumas dicas e conhecer um pouco sobre o que o empreendedor precisa, desde a coragem, a atitude, a ousadia. Bianca, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. E eu começo da seguinte forma: Cheiro Doce é o nome da empresa aqui da Bianca, dos produtos que ela trouxe, que é inovador. E é também aquela coisa, inovar é importante. Bianca, fala um pouquinho sobre o que é o Cheiro Doce para a gente. Bom, a Cheiro Doce é uma empresa de produtos artesanais, na verdade de sabonetes artesanais, com uma pegada mais para o design glicerina, quer dizer, ela não é só sabonete, ela é muito bonito para você presentear e tal, além de contar com a qualidade de um produto sem conservantes, sem produto químico, que não vai prejudicar a sua pele. Olha só, como é que surgiu essa ideia? Na verdade, assim, do nada, eu sempre pensava em montar uma empresa minha e eu tive meio que um lampejo, assim, em casa, estava assistindo, estava vendo alguns vídeos na internet e eu fui linkada para o programa de Peter Paiva, que é o mestre nesse segmento, inclusive é brasileiro, mas assim, é o top nacional. E aí eu vi uns sabonetes que ele fez, justamente nesse meio, assim, desse tipo, e gostei muito, interessei e falei, poxa, será tal, assisti mais alguns vídeos e resolvi encomendar um material para poder começar, para ver como é que seria. E aí eu encomendei uma quantidade bem pequena para fazer para mim mesmo, alguns desperdicei bastante, depois voltei a comprar e aí fui tocando, vendendo para os amigos. Vocês estão vendo aqui os produtos da Bianca? Agora diz pra gente aqui, de todos os produtos, qual que é o carro-chefe e por quê? Bom, eu acredito, licença, que seja esse aqui, que é o sabonete Provençal. Ele é um sabonete mais tradicional, né? Assim, pode ser para senhora, pode ser para jovem. Tem geralmente fragrância de ervas, que é mais do gosto popular, né? Não tem um cheiro tão forte. E tem um preço mais em conta. Fora esse, as frutas saem muito, porque são muito semelhantes à fruta original e o pessoal gosta bastante. Me fala um pouco mais sobre a característica de criar em cima da glicerina. É antialérgico, não é? Para quem é indicado? Enfim. Bom, ele é um produto hipoalergênico, a não ser que você tenha alergia a algum componente da fórmula.
Eu, inclusive, só utilizo produto cosmético, porque tem algumas pessoas que trabalham com design em glicerina ou só com sabonete artesanal e que utiliza produto para vela, produto cosmético, e que não é recomendado porque aqueles produtos não passaram por testes dermatológicos, né? Passaram por testes para coisas diferentes, para outras funções. E aí, então, assim, ele tem isso, além de ser muito bonito, ele é um produto maravilhoso para a pele, porque ele oferece uma hidratação diferente do produto industrializado. Porque se você, por exemplo, pegar um sabonete industrializado e deixar ele exposto ao sol, exposto ao clima, o que vai acontecer? Com o tempo ele vai rachar. Se você pegar um sabonete desse, por exemplo, isso não vai acontecer, ele vai derreter até o final e você vai ter um lago cremoso ali, que é a mesma coisa que, teoricamente, eu te ofereço para a pele. Lógico que de uma camada mais superficial você talvez não sinta isso tanto breve, mas você sente o efeito a longo prazo. O que te impulsionou a empreender com o mercado de glicerina? Bom, primeiramente a renda extra, né? Eu faço faculdade e aí para você o estágio era meio complicado por conta de ter que sair, às vezes Alagoas assim, o trânsito é complicado, aquela coisa toda, não ia dar tempo de chegar na faculdade. E aí eu pensei em montar uma coisa pra mim, uma coisa que eu gostasse, porque é importante que você faça uma coisa pra você ter a renda, que você se identifique. E aí eu pensei no que eu gosto, no que eu queria oferecer. Então, assim, quem não gosta de cheiro, né? Quem não gosta de cheiro bom? E quem não gosta de beleza? Quem não gostaria de ganhar uma coisa desse tipo? Né? Então, assim, eu procurei uma coisa que o risco fosse menor. Lógico que tem o risco, porque todo empreendimento é um risco, mas o risco é menor porque a chance de uma pessoa não gostar de receber isso é pequena. Você falou em risco. Quais são as maiores dificuldades para o teu mercado, para o tipo de produto que você resolveu trazer aqui para Alagoas? Eu acho que o fato de ser um supérfluo. Por que supérfluo? Porque você não precisa usar um sabonete de R$7, de R$8, né? Então isso é complicado, é você chegar num público que aceite pagar por isso, porque a pessoa vai estar pagando pelo seu trabalho e a gente sabe como é complicado você cobrar pelo artesanato, porque as pessoas acham caro, porque não sabe o tempo que demandou, não sabe o tanto que você se dedicou àquilo. Acho que o maior, assim, fator complicador é o fato de ser um artesanato e ser um produto que você não precisa, você gostaria de ter, mas você não precisa. Fornecedor, por exemplo, nós temos aqui produtos variados, muito bonitos, cheirosos, vocês não estão aqui sentindo, mas está uma delícia. Matéria-prima, é difícil encontrar? Quais são as barreiras que você encontra e como é que você consegue driblar esses problemas? É meu maior problema, na verdade, o problema assim, da logística. Por quê? Maceió é muito fraco ainda para o mercado, para quem produz, né? Então, quando eu assisti as entrevistas e que eu me interessei em fazer o produto, eu fui buscar no outro dia no centro uma maneira de comprar o material inicial para poder fazer em casa. Não encontrei nada. Não achei sequer o corante cosmético. E aí, o que eu fiz? Fui para a internet, só que a internet, o que acontece? Você tem que achar uma loja de confiança, porque a maioria das lojas que vendem a glicerina, ela não passa o cartão da forma tradicional. Você não tem uma forma segura de passar o cartão, você passa o cartão por telefone. Você tem que confiar em quem está lá atrás, outro risco. Mas aí o que acontece? É comprar pela internet, esperar 15 dias para chegar, na melhor das hipóteses, e assim, complicado porque você vai ter que comprar antes daquele material que chegou da primeira vez, acabar e você ter levantado o dinheiro para pagá-lo, né? Mas assim, vai levando, tudo é um risco, né? Produto no mercado precisa de saída. Saída a gente tem com o setor comercial e vendas. Como é que você lida com o seu produto? Como é que monta? Como é que você montou, está montando? Como é que funciona a sua logística de apresentar o produto para o cliente? Como é que você trabalha isso? É porta a porta mesmo, assim, alguém me fala de alguém que se interessou, a primeira pessoa que comprou levou para uma outra pessoa, que viu o telefone na embalagem, aí me ligou, aí me chama na ponta grossa e eu vou levar, e aí aquela pessoa vai chamar outra pessoa e assim vai levando. Você sabe que daqui a pouco você vai ter aí concorrente, né? É verdade. E que é importante, não é isso? Você já tem estratégia montada? Como é que está o seu plano de negócio? Que foi preciso um plano de negócio, né, para chegar até aqui? Com certeza. Pode continuar. Eu te perguntei, na verdade, que é uma para quem está assistindo, são passos, né, que a gente vai aprendendo com quem está iniciando com coragem. Então, existem algumas estratégias, perdão. E assim, qual é a sua estratégia para a concorrência? Assim, claro que você não vai revelar,
mas qual é a ideia? Como é que você trabalha isso? Eu acho... É bem-vinda? Não, com certeza, é muito bem-vinda. E assim, foi muito estudo para eu chegar onde eu cheguei, e assim, várias apostilas e tal. Então eu espero que a qualidade do produto seja a mesma, porque eu estou oferecendo um produto de extrema qualidade, né? Então eu confio e eu acho que tem espaço para todo mundo. Maceió, ela tem 1 milhão de habitantes, né? Vamos supor que, assim, que as pessoas que comprem eu consiga atingir, sei lá, 5% dessas pessoas, né? Já é um número muito grande, eu não vou dar conta, tem lugar para todo mundo. Agora eu vou continuar oferecendo um produto de extrema qualidade, né? E assim, quem já conhece o meu, com certeza vai continuar comprando comigo, né? Bianca abraçou Alagoas de coração, mas ela é baiana. E conta um pouquinho por que ela escolheu o nome Cheiro Doce com X. Bianca. Porque eu acho que cheiro, né, sem o i e tal, fica uma coisa mais carinhosa, cheiro e tal. E eu queria que fosse, assim, que lembrasse a Bahia, que tivesse uma coisa minha. Porque eu quero que o foco do meu produto, assim, quando eu puder lançar uma marca, quando eu puder ter uma loja, que ela tenha essa pegada nordestina, né? E eu acho o cheiro carinhoso, é reconfortante, eu acho que tem a cara do produto. Redes sociais, é importante. E como é que você trabalha, Bianca, teu produto hoje na web? Pois é, eu tenho um projeto de lançar de abrir uma página, né, para fazer a loja virtual e tal, mas como eu não tenho ainda condições de entregar para outros lugares, como as pessoas que têm essa loja virtual, elas entregam para outras cidades e tal, como eu não tenho ainda essa condição de fazer isso, eu estou só apresentando no Facebook, que é uma ferramenta excelente para elas verem o produto, que as pessoas verem os produtos que eu faço, cada novidade que eu faço, eu posto a foto, e como ele tem muito apelo visual, mesmo quem comprou um sabonete hoje, se eu lançar um diferente amanhã, ela vai me ligar, vai querer ver, vai querer sentir o cheiro. Para a gente encerrar essa matéria sobre empreendedorismo, deixa aqui uma dica para quem está começando, né? Para quem deseja realmente abrir o seu próprio negócio, para quem quer entrar nesse mercado aqui em Alagoas. Qual é a dica? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante você fazer um plano de negócio. Você colocar todos os riscos que aquilo tem. Por menor que seja o seu investimento, você vai estar investindo alguma coisa. E esse alguma coisa pode te fazer falta no futuro. Então planeje, trace direitinho, procure uma pessoa que possa te ajudar. Eu fui ajudada por um administrador. Assisti várias palestras de empreendedorismo para saber como é que seria. A gente tem que botar na cabeça o seguinte. Primeiro você investe, para você recuperar esse dinheiro demanda tempo. Por exemplo, eu tenho vendido, graças a Deus, muito, mas eu não tenho visto nada, porque eu estou sempre investindo na minha empresa precisa crescer, para ela crescer eu preciso de dinheiro. Então, assim, trace um projeto, trace um plano de negócio, procure ajuda, né? Procure uma coisa inovadora e não desista. Assim, no começo vai ser muito complicado, é muito difícil, eu desperdicei muito material, mas a força de vontade você chega lá, é só não desistir. Aprendeu, né? A gente vai aprendendo, é verdade. Vai se capacitando. E agora deixa aqui os seus contatos. Como é que a gente faz para poder ter acesso a esses produtos maravilhosos aqui? Pronto. A Cheiro Doce está no Facebook, que é www.facebook.com/Cheiro Doce. E o meu telefone é o 9945-8146. Só me chamar em qualquer lugar que eu vou levar lá. A gente encerra esse programa, essa entrevista, na verdade, agradecendo a participação da Bianca. O cheirinho está muito bom. Recomendamos a vocês aqui. E fiquem com Deus. Muito obrigado. Bianca, obrigado. Obrigada, Luciano. Encerramos aqui mais um programa Gestão Aérea. Agradecendo aos nossos patrocinadores, Paquilá, administradora de condomínios, há mais de 15 anos aí no mercado. A Apoio Segurança, que hoje monitora a nossa cidade e está dentro do projeto Brasil Mais Seguro. Também a Retratos do Nordeste, sempre presente em grandes eventos. A TI9, agência digital, sistemas, site, e também a Illuminati. Illuminati, que para quem quer e precisa desenvolver a sua logomarca, sua identidade visual, tá aí uma dica. E agradecer também ao Grupo da Rocha, empreendedorismo, participação e investimentos. Gente, muito obrigado. Acredito que os temas de hoje tratados foram importantes para o nosso conhecimento e nosso crescimento. Outras informações no site programagestãoaérea.com.br. Fique com Deus e até a próxima.